Nós estamos nos aproximando do final do sexto Enanparq, terminando o penúltimo dia, e até agora tivemos uma programação muito rica, com várias discussões em todas as sessões temáticas livres, especiais e também nos diálogos internacionais, do qual nós vamos abrir agora o terceiro e último, com mais dois convidados especialíssimos, que a professora Maria Fernanda, mediadora do evento dessa noite, vai apresentar. Enquanto isso, não esqueçam que ao final dos diálogos nós ainda temos também a nossa última sessão de cinema urbano, com os filmes Fim de Semana, da Hermínia Maricato e Renato Tapajós, e Banco Imobiliário, do Miguel Antunes Ramos. E amanhã ainda temos programação com mais mesas temáticas, sessões livres pela manhã, a Assembleia da Enanparq à tarde, que vai ser transmitida ao vivo pelo YouTube, e uma festa imperdível à noite. Portanto, para darmos andamento à programação, sem mais delongas, passo a palavra para a professora Maria Fernanda Dento, da comissão organizadora na FAU-UNB, que vai tomar as rédeas do evento. Bem, boa noite. Nós agradecemos muito aos professores Hugo Segawa e a Marianne Klerk por estarem aqui conosco nesse encerramento. E eu faço um agradecimento adicional para a Marianne Klerk por aceitar fazer uma palestra no meio da noite, já que na África do Sul agora é meia-noite e pouco. Essa sessão convida a explorar o potencial da perspectiva Sul-Sul no campo da arquitetura, do urbanismo e do patrimônio, a partir da discussão do fenômeno de difusão internacional da arquitetura brasileira e das suas relações com a experiência na África do Sul. E a partir da conversa prévia com os palestrantes, nós combinamos de começar por uma visão mais abrangente para depois falar das especificidades da África do Sul e das suas questões contemporâneas. Então, nós vamos começar pelo professor Hugo Segawa, que é professor titular da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, e para a grande maioria dos presentes ele dispensa apresentações, porque já formou várias gerações de arquitetos e pesquisadores, e também porque ele é autor de obras que são referência no nosso campo e incluem aqueles livros de cabeceira que a gente sempre volta com muito proveito. Eu vou citar apenas alguns deles aqui. O Arquitetura Contemporânea Latino-Americana, de 2005, Arquiteturas no Brasil, de 1900 a 1990, que é de 2010, Ao Amor do Público, de 96, e coautor do livro Oswaldo Arthur Bratic, de 2012. Hugo Segawa foi professor visitante em universidades na América Latina, na Espanha e no Japão, coordenador do Docomomo Brasil entre 2002 e 2007, membro do Conselho Consultivo do Docomomo Internacional entre 2004 e 2008, e em 2013 ganhou o Prêmio América em Teoria e Crítica no 15º Seminário de Arquitetura Latino-Americana de Bogotá, em 2013. Então, eu passo ao professor Hugo Segawa, lembrando que as questões podem sendo, então, colocadas no chat para serem debatidas ao final. Boa noite para todas e todos. Obrigado, Maria Fernanda, pela apresentação. Eu vou já compartilhar a tela, porque esta conversa, enfim, é uma conversa casada que combinamos com a Marianne, e é um pouco sobre este universo da arquitetura brasileira na segunda metade, sobretudo do século XX. Esse senhor que vocês estão vendo é um livreiro em Tóquio. Em 2007, eu fui dar aula no Japão, e como é do hábito de muitos de nós, a gente vai visitar livrarias, né? E qual foi a minha surpresa de que eles tinham, né, nas suas estantes,
Este livro que vocês estão vendo aí, como uma obra de coleção, isto é, ele exibia como se fosse um troféu, que eu acho que está meio difícil ler, né? Mas é um livro sobre Oscar Niemeyer. Eu acho que é difícil de ler, mas é uma edição da revista Kokusai Kenchiku, de 1952, que é uma tradução, uma versão do livro do Stamo Papadek, The Work of Oscar Niemeyer, que foi traduzido para muitas línguas e foi um livro muito importante para a difusão do Oscar Niemeyer. E essa é uma versão japonesa, que é meio difícil de ler, né? O fundo está meio difícil de ler, mas foi a minha surpresa de, até no Japão, encontrar um livro do Niemeyer. Nessas viagens, há certas coisas incríveis que acontecem. Em 2006, a reunião do Docomomo foi em Istambul, na Turquia, né? Era uma situação bem diferente da Turquia de hoje. Infelizmente, a situação hoje não é tão boa assim como era há 10, 15 anos. Mas lá, como aqui, se organizavam os Momotours. O que são Momotours? Momotours são essas excursões, né? De obras, né? E quando souberam que eu era brasileiro, né? Com essa aparência perfeita, de um perfeito brasileiro, né? O pessoal de lá disse, olha, tem um prédio aqui em Istambul que é arquitetura brasileira. Veja, isso é uma coisa muito interessante, né, das reuniões, vamos dizer, presenciais. Né? A gente estava fazendo uma excursão, né, conhecendo obras de arquitetura moderna em Istambul, e disse, vamos lá visitar esta obra. E desviaram no percurso e fomos ver essa obra. E quando a gente chega lá, olha, é esta obra. O que vocês veem? Os elementos vazados, os cobogós, uma certa textura, um certo mural, né? E eles entendiam isso como se fosse arquitetura brasileira. E assim entenderam. Isso, para mim, foi uma bela surpresa. Até, veja, essa é uma diferença. Se nós estivéssemos em Brasília, presencialmente, no Enanparq, né? Tá super legal, né? Mas dava para fazer essas desviadas de rumo, né? Como, em 2006, o ônibus do Momotour fez, apenas para conhecer, para matar a curiosidade de um monte de gente que queria saber o que é a arquitetura brasileira que vocês estão falando, né? Olha, é um dúplex, né? E olha esse corredor, né? Olha esse corredor, olha essas ondinhas, né? Essas ondinhas, e claro, se a gente vê uma obra do Ride, por exemplo, o Pedregulho, né? Essa disposição de elementos vazados, fazendo esse fechamento, né? E na volta de Istambul, eu tinha já um compromisso em Ljubljana, na Eslovênia, para dar uma palestra sobre arquitetura brasileira. Então, imagina, né, na Eslovênia, a gente vai aprendendo coisas incríveis. Né? Por exemplo, que até os nomes são flexionados. Eu não sabia que chamava Hugo Segawa, né, em esloveno. Mas eu estou contando isso porque, em princípio, eu cheguei lá e disse, bom, não vai ter muita gente. Né? E estava cheio de gente. Estava cheio de gente. E no final, um senhorzinho chegou para mim, né, com os filhos, se não me engano, porque não falava inglês, e ele falou uma coisa assim, eu sou arquiteto, e nos anos 50, eu fui no Rio de Janeiro e fui visitar Oscar Niemeyer. Ele era um esloveno, arquiteto esloveno. Tudo isso um pouco para dizer que na primeira década deste milênio, o Brasil interessava ao mundo. E não deixava de interessar. Quando eu digo interessava ao mundo, organizava-se eventos. E o Brasil tinha uma excelente imagem no mundo. Algo que hoje não existe mais. Estivemos organizando, por exemplo, colóquios, palestras com o Jean-Louis Cohen, com Alexander Tsones e Liane Lefebvre,
a Susana Torre, enfim. E, infelizmente, a conversa é triste. Onde foi parar o Brasil? Qual é a imagem que o Brasil tem hoje no exterior? Eu acho que isso é uma questão muito grave para nós, que nós precisamos lutar para superar. Porque esta imagem se construiu a partir desse trabalho, destas publicações, que fizeram a fama do mundo. Nesse encontro em Istambul, uma colega marroquina dizia, olha, estou estudando um arquiteto, e eu encontrei na biblioteca dele o livro do Mindlin. E ele fazia, como ela dizia, arquitetura brasileira, no Marrocos. E essa fama vem, por exemplo, nesse número de 47, dessa questão, dessa capa muito legal, né? Da proteção solar. E nisso, a fama da arquitetura brasileira correu muito também em função dessa questão, né? E passamos a ser publicados em inglês. E essa arquitetura se espalha pelo mundo, ou por aí, e até a imagem do que é arquitetura moderna em cartões postais, como esse, por exemplo, né? É um cartão muito bonito, né? Não sei como é que tiraram, naquela época não tinha drone, né? Não sei como é que eles tiraram essa foto. Mas cartões postais que levavam a imagem do edifício do Ministério da Educação e Saúde. E esta é uma imagem icônica, né? A fachada norte, a famosa fachada norte, com os brise soleil, que marca, então, isso é uma marca registrada da arquitetura brasileira neste momento. Aos que não conhecem o prédio do Ministério, vamos dar só um passeio, né? É tão difícil hoje passear, né? Mas essa coisa do térreo livre, dessa circulação, da integração das artes, esse mural de azulejo do Portinari, essa escala do pórtico, o tijolo vazado lá no fundo, criando um ponto de fuga, essa portaria, por que não estilosa, né? E percorrer esses espaços, até hoje, é uma coisa muito emocionante. O auditório, né? Com as duas pinturas laterais do Portinari, no qual parece que o Burle Marx também participou, né? Como auxiliando, ou essa antecâmara, né? Essa questão da integração das artes, né? Não só da pintura, mas todo esse design do mobiliário feito pelos arquitetos da equipe, o tapete, tudo isso faz parte um pouco dessa constituição de uma imagem de arquitetura brasileira, o gabinete do ministro, os jardins do Burle Marx. Este é o oitavo andar, mas isso é uma imagem de 1977, quando no oitavo andar ficava o IFAM, com essa ideia das divisórias baixas para a ventilação cruzada, essa cobertura incrível, e essa vista incrível do alto do prédio. Este prédio fez a fama do mundo, isto é, fez a fama do Brasil no mundo, e sobretudo do Oscar Niemeyer, que então, um pouco antes, não, bem, um pouco depois desse projeto, né, participou com o Lúcio Costa do projeto do Pavilhão do Brasil em Nova York, que também ajudou muito a difundir a arquitetura brasileira e fez com que o Wallace Harrison, ou que o Niemeyer fosse convidado para fazer parte da equipe do projeto da sede das Nações Unidas nesse imediato pós-guerra. Vocês estão vendo essa imagem, é muito curiosa, parece uma reunião de mafiosos, né? Mas, no fundo, vocês estão vendo uma reunião desses arquitetos que o Wallace Harrison escolheu a dedo, né? E escolheu o Niemeyer precisamente por esse impacto. Mas aqui, poucos desses arquitetos ficaram na história. O próprio Wallace Harrison, que era o chefe da equipe, vamos dizer, né? O Villamarró, o Uruguai, o sueco Marquelius,
E o jovem Niemeyer, com essa cara aí meio de perdido, né, que era um rapazote de 40 anos. E essa outra imagem é uma outra imagem incrível, né? Quando o Niemeyer, a proposta do Niemeyer foi aceita, né? Enfim, foi considerada a melhor proposta, né? Então vocês veem um jovem sorridente Niemeyer aí e um carrancudo Le Corbusier incomodado porque ele perdeu o que ele achava que deveria ser um projeto dele, né? Bom, essa história, não vou entrar nessa história, depois houve um acordo, né? O projeto 2332 foi uma fusão, né, da proposta do Niemeyer com o Le Corbusier, e está lá. Não é nem Le Corbusier, nem Niemeyer, mas o prédio está lá. Essa fama do Niemeyer se espalhou e ganhou áreas como, por exemplo, o interesse dos estrangeiros de conhecerem e trabalharem com os Niemeyer. Então, vocês estão vendo aí o Harry Seidler, um arquiteto, talvez, não, é o principal arquiteto moderno da Austrália, Seidler. E Seidler era um austríaco que teve que sair da Áustria com a ascensão do nazismo, percorreu pela Europa e foi aos Estados Unidos e foi estudar em Harvard e foi um aluno de Gropius. E se vocês conhecem a biografia, ou enfim, o perfil biográfico do Seidler, ele é tido como um discípulo do Gropius. Mas quando ele completou o curso, em 48, em Harvard, ele resolveu dar um pulo no Brasil, esticou. Então, essa foto aqui mostra o registro do Seidler, do Niemeyer, e esse rapaz aí à esquerda, eu suponho que seja o Burle Marx. Mas eu tenho minhas dúvidas, enfim, mas eu não identifiquei, mas eu acho que é o Burle Marx. E aí, quando ele vai embora, volta para a Austrália, ele vai trabalhar para os seus parentes e faz essa casa. Será que ele fez essa casa a partir dos ensinamentos de Gropius? Ou será que ele andou lendo os livros de Le Corbusier? O fato é que Seidler se forma em Harvard e suas primeiras obras são niemeyerianas. Veja essa casa que ele fez para a mãe. Essa casa, quem for para Sydney, essa casa é patrimônio histórico australiano. Fica no subúrbio de Sydney, subúrbio já é quase centro. Essa casa está aberta para visitação, é reconhecido como patrimônio nacional. E veja que esta casa tem algo a ver com os projetos de Niemeyer, né? A integração das artes. Claro que não é uma Portinari, é uma obra abstrata, diferenciando, mas, enfim, a questão da integração das artes. Claro que isso não é uma invenção do Niemeyer, nem da arquitetura brasileira, mas a arquitetura brasileira tinha uma bela fama em função disso. Veja, essa outra casa do Seidler, né? Acho que vocês reconhecem alguma coisa. Tão Gropius, né? Ou esta outra casa. Como vocês estão vendo, são casas dos anos 50, do início da carreira de Seidler. E, obviamente, vocês veem essa relação. Bom, esta obra fez carreira também, né? Só vou mostrar algumas coisas, alguns efeitos, né? Esse interior, né? Da capela, né? Da igreja. E algo que essa forma vai gerar como uma espécie de matriz de arquitetura religiosa. Aqui, por exemplo, em Cuba, né? Ou em Angola. Você veja que essa geometria dessa casca, né? Claro que é uma questão estática, né? Mas também tem uma questão estética.
Outra coisa importante, a gente sempre lembra da fachada norte, né, do edifício do Ministério da Educação, e esta é a fachada sul, do qual o Lúcio Costa sempre lembrava, né? Este é um dos primeiros, se não o primeiro, curtain wall em grande escala no mundo. Curtain wall é uma fachada envidraçada, toda ela envidraçada. De fato, ela vai criar um tipo de matriz, né? Se a gente vai ver em alguns lugares, veja, por exemplo, esse edifício em Montevidéu, né? Ou este edifício no México, naquele belíssimo conjunto da UNAM, reconhecido pela Unesco como Patrimônio da Humanidade, e esse edifício da ciência, né? Vocês vejam que, olha essa cobertura, né? O detalhe da cobertura aqui, olha só. Eu brinco, né? Desculpe a brincadeira, né? Mas eu digo assim, como se esse prédio fosse coroado com a rodoviária de Londrina do Artigas. Isso foi uma invenção brasileira. Como vocês estão vendo nessa obra, esse projeto do RID, né, que não rolou, né? Mas essa coisa de colocar, coroar o edifício com essa abóbada, o plano inclinado, né? E essa arquitetura fez escola, né? Veja esse Ministério do Transporte em Cuba, e é muito interessante. Percorrendo nessas obras, é uma das poucas obras, para ser sincero, só encontrei até hoje 2 mulheres participando desses projetos desse período na América Latina. A Rosa Navia é uma delas. E olha a fachada, no caso de Cuba, essa fachada sul. E veja esse embasamento, o Piloti, e o prédio mais ou menos como está hoje, né? Olha, se vocês tiverem só essa curiosidade, né? Olha, vamos aproximar um pouco aqui. Veja como é que é esse prédio. Esse é outro prédio que é muito importante em Caracas. É um centro que se confunde com o próprio processo de modernização e reorganização do centro de Caracas, com um grande plano de remodelação do Rotibal, e que inventa essa coisa, enfim, desses blocos de um prédio multifuncional, com esse plano térreo comum, livre, vamos dizer, ao Ministério da Educação e Saúde vezes 4, em termos de esplanada, né? E aqui a gente vê esse diálogo, né, com a arquitetura brasileira. Vocês estão vendo aqui, né? Vocês estão vendo aqui a rodoviária do Artigas, aqui em cima desse prédio aqui, né? E esses detalhes, né? Ou, veja essa esplanada do Centro Simão Bolívar, a escala do Piloti. Olha, essa entrada aqui, a entrada de um dos blocos, né, do Centro Simão Bolívar, né? E é interessante esse detalhe aqui, né? Eu não estou muito seguro se esses elementos fazem parte de uma integração das artes contemporâneo ao prédio, né? Mas, de qualquer maneira, é um elemento de diálogo permanente. Olha, tem em Portugal. Isso é um clássico, né? Um clássico sempre lembrado pelos portugueses, né? Da relação da arquitetura brasileira com a arquitetura do Porto. Não é à toa que o Delfim Amorim veio para o Brasil. O Niemeyer vai ter uma carreira internacional. Neste caso, vocês estão vendo um hospital no Panamá, desse arquiteto, mas consta que esse arquiteto, que este hospital teve a consultoria dos Oscar Niemeyer. Lembrando que o Niemeyer era um especialista em hospitais, né? Ele fez o Hospital da Lagoa, ele fez o hospital aqui em São Paulo, gastroclínicas, né?
E dá para perceber que é a digital do Oscar Niemeyer nesse hospital, né? E ele se tornou nos anos 50 um star architect. Ele vai projetar este bloco em Hansa-Viertel, em Berlim, eu brinco, isso é um zoológico de arquitetos, né? Zoológico de arquitetura, desculpe, porque aí está o Niemeyer, está o Alvar Aalto, está o Walter Gropius, está o Van den Broek-Bachmann, está o Arne Jacobsen, enfim, todo o Star System dos anos 50 estava projetando esses blocos, né? E o Niemeyer era um desses arquitetos que estavam fazendo essa obra. Não, isso aqui é quase, entre esse prédio do Alvar Aalto, dá para dar um alôzinho. Esse pilotinho V, né? Que se torna uma outra marca, que aqui nós temos um colega, o Márcio de Salvador, que apresentou um trabalho. Os alemães não entenderam nada dessa estrutura, que essa estrutura era muito racional, tinha uma lógica estática incrível, e que quando executaram, fizeram esse V decorativo. Que não é bem o caso desse, enfim, esqueci o que vou dizer, que seria essa matriz dessa solução estrutural, né, no Ibirapuera, né, e que vai conhecer as suas repercussões, né? O Raul Sichero, em Montevidéu, foi um arquiteto que olhava com muita atenção e dialogava com a arquitetura brasileira. E parece que não foi só dessas bandas, né? Que são reproduções, né? De uma obra no Panamá também, né? E olha, isso daqui é para vocês darem uma olhada na tese do Fernando Lara, né? Ele era a praia inicial dele, essa questão da apropriação desses signos de arquitetura moderna na arquitetura popular, ou na arquitetura anônima, enfim. Enfim, o Fernando Lara tem um trabalho lindo sobre isso, acho que vale a pena checar essa relação. Mas aí, a gente vê esse universo, né, de diálogo na América Latina. Isso daqui, bem, quando a gente começa a falar de arquitetura brasileira por aí, né, um dia um colega equatoriano disse assim: você precisa conhecer esse prédio, né? Você precisa conhecer esse prédio, fica em Guayaquil, né? Eu nunca fui em Guayaquil. Mas o que é esse prédio aqui? É um ministério equatoriano, né? Que traz esses elementos e o apelido desse prédio, né, lá em Guayaquil, era o liquidificador. Só que esse prédio foi demolido. Vocês devem estar acompanhando as eleições no Equador, né? Quem mandou demolir esse prédio foi o Rafael Correa. E tudo indica, depois eu não acompanhei muito a história, que ele mandou demolir, não é que ele mandou, que esse prédio foi demolido e nesse lugar foi construído um grande parque. Bom, eu acho que existe esse outro universo bastante amplo de referências. Mas será que são referências? Aí eu começo a ficar em dúvida, né? Em que medida isso é um momento? É um momento como esta sede de um banco, né? Enfim, do Stuart Williams, que ele jura que nunca viu Niemeyer, não tinha visto Niemeyer nessa época. Mas hoje é reconhecido como patrimônio ali na Califórnia. Olha, então o que é isso? O que é isso? Quem já andou em Los Angeles sabe que isso aqui é um restaurante que está lá no aeroporto de Los Angeles, né? Desse arquiteto Paul Revere Williams. Quem inventou o quê? Isso parece... Será que isso parece aquele... Parece o sambódromo, né? O sambódromo que abriu a perna, né? Para ficar em pé. E olha como é interessante por dentro. Não sei se alguém reconhece uma imagem muito parecida com essa, né? A questão é que esse projeto é de 1961. Então, em que medida
essas coisas estavam acontecendo nos anos 60. Isto era um grande diálogo internacional. E é muito interessante, o Paul Williams era um arquiteto negro, que está sendo agora recuperado, vamos dizer, na historiografia, mas não é que ele fosse um arquiteto qualquer, ele fez projetos para Frank Sinatra, para Desi Arnaz Jr., enfim, era um arquiteto importante na Califórnia, mas um negro, enfim. Olha, nessa conversa de fachadas norte, que são fachadas sul, em Havana, em Porto ou em Caracas, né, eu acho que existe essa conversa, esse diálogo, essas realidades, né? E aí que vale a pena a gente conversar com a Marianne. Esta fachada norte, ministério, e esta fachada deste edifício que a Marianne vai nos trazer dentro de um contexto muito interessante de camadas e camadas de patrimônio em Pretória. É isso. Obrigado. A palavra vai agora para a Marianne. Fernanda, por favor. Obrigada, Hugo. Obrigada pela apresentação muito exuberante, que levanta muitas conexões, fala para a gente também de um outro Brasil, e no seu último slide já dá o mote ao mostrar a fachada do TPA para a Marianne de Klerk, que é quem eu vou apresentar agora. A Marianne de Klerk é arquiteta e urbanista, tem uma experiência muito extensa e muito variada, não só na África do Sul, como também nos Estados Unidos e na Ásia, envolvendo desde projetos arquitetônicos a propostas de regeneração urbana desenvolvidas em abordagem multidisciplinar. Ela é graduada pela Universidade de Pretória, teve uma bolsa Fulbright e concluiu 2 mestrados em arquitetura e em planejamento urbano no MIT, nos Estados Unidos. E depois de trabalhar durante uma década no Thompson Design Group em Boston, ela fez o seu próprio escritório, o Marianne de Klerk Architects and Urban Designers, em Pretória, e ela leciona também na Universidade de Pretória. Ela atualmente desenvolve projetos na África do Sul, nos Estados Unidos, e é curadora há alguns anos de congressos internacionais que tratam das práticas, dos desafios no campo da arquitetura e do desenho urbano. E ela vai falar para a gente um trabalho que lida com muita sensibilidade com questões bastante difíceis, envolvendo o legado do modernismo e do planejamento sob o regime do apartheid, para pensar em formas de intervenção em áreas centrais da capital. Eu passo agora para a Marianne. Eu lembro que tem, para quem preferir, tem um botão de interpretation que vai fazer a tradução, se alguém preferir. Please, Marianne. Thank you, Fernanda, for that great introduction. I'm just going to get my presentation going. There we go. I'm going to present to you today 3 projects very much influenced by Brazilian architecture, but it's very important to set it within the context of South Africa in the second half of the 20th century, first 2 decades of the 21st century, and the legacy of spatial apartheid, which was immense in South Africa. I'm quickly going to look at the history of Pretoria and just the larger spatial context to help you understand what is the context we were building in. Pretoria was founded in 1855, first as a station of communion for surrounding farmers, and it eventually became the capital of the then province of the South African Republic. A few paintings here show the development from a small agrarian town to a city that started booming once gold was discovered in the 1870s in the Witwatersrand, which is around Johannesburg and Pretoria, and the tax base grew immensely, and of course the interest of the British Empire at that point was peaked. And the final painting shows 1 century after the founding of Pretoria, when the city started modernizing and growing exponentially, and this is the period that we're going to concentrate on.
The structure of the city is immensely important to its architecture. It was eventually set out on a colonial grid, which is very typical of towns of that time. And what should be noted, very large urban blocks, which influenced the architecture. A few maps to show the development of the city. This is 1879, where you can see slowly these blocks filling up with small rural buildings. A square in the middle, Church Square, which is the area we will be focusing on, with a church built at the center. And this town was situated between two east-west running ridges with access portals at strategic points. And as this town started expanding, the grid started shifting to accommodate water access at that point. It's a very dry country, irrigation very important, so a very utilitarian layout. And finally, just to sum up the structure of the city itself, the development between the ridges, the gridded development, and then the slow east-west expansion. Eventually, in later decades, the city expanded exponentially to the north and south as well. Now, an incredibly important thing to understand in terms of our city development was the impact of apartheid on spatial planning. And apartheid eventually was inherently a spatial expression of their policies. Cities used modern zoning to divide cities into different zones where Black people, white people, Indians could go, the white desirable areas in the center, and then everybody else was removed to the peripheries behind industrial zones. So this spatial segregation, which actually existed from colonial times, was formalized into zoning and into legislation in the mid-1950s when the nationalist government came into power. This was not only on a city level, and this was incredibly efficiently done. The whole country was divided racially, with small homelands where the majority of the country was forcibly removed, Black people, Indian, colored people, and the most desirable areas maintained for white people. So this was done brutally on a nationwide level. To give you just one example of such a township, this is where people were from Arabasat, which I'm going to talk about, were removed to Attridgeville, which is actually established in 1939. And you can see that it is in the middle, to the left middle there, a township bedroom community completely removed from the center of the city. This never was actually quite implemented, but you can see the intent of these apartheid planners who even wanted to divide the townships on ethnic lines. And these ethnic divides later on caused very big trouble. These townships had to be populated. Mass housing schemes of low-cost housing was developed. These models, the 51/9, an especially important one, was developed to populate the townships, which were bedroom communities, very little amenities, and Black people who stayed there had to commute long hours to the inner city to their housing. That is the spatial context. The architectural context we're going to look at: Pretoria, modernism, and Brazilian influences. Hugo just spoke about the immense influence of Brazilian architecture, and South Africa absolutely embraced it, but it also, with modernism, in its second phase, embraced regionalism and African influences, and I'm going to use the architecture briefly of Norman Eaton to illustrate that. You can see here his bank with the roof garden, definitely Burle Marx inspired. Eaton traveled widely to Africa and documented, which was then almost unknown in the Western world, the architecture, the tectonics, the structural principles of Africa, and that became very important, especially in the Pretoria architects groups. This is two pictures from his journals, and you can see his interpretations in his architecture, the material use, the detailing, and the very human scale of it. And then, of course, the Brazilian influence. Brazil Builds was the Bible at the Pretoria University for the young architects, and Oscar Niemeyer was definitely very well known. Many South African architects also traveled to Brazil to look at the architecture and to meet Niemeyer.
This is just one example of the type of architecture that emerged. It's not what we're going to be focusing on today, but to give you an idea of the exuberance that the South Africans embraced after they studied Brazilian architecture. And then on a landscape level, Roberto Burle Marx was also became very known in South Africa and became inspiring for reimagining urban spaces. This was a proposal never implemented for the redesign of Church Square, where the ideas of free-flowing spaces, native planting was embraced. And again, Burle Marx very much admired at this point. Now, I briefly want to look at the impact of modernism, but first on a larger spatial level of the inner city. And you can see that core there with a few projects we're going to be looking at, just to give you an idea of the location. We're going to be focusing on two of them. The third one was unbuilt, but the other two just give context of modernism at the period. This is a map I developed with a group of students doing research a few years ago, where we looked at large modernist projects developed to implement the spatial principles of the new government, but also adopting the modern language of the time. A number of these projects were only partially implemented. The Ring Road, thank goodness, very partially. But this vision of a new modern city grafted on this colonial city that grew gradually over time became the two driving and very often opposing forces in development in Pretoria. Now, the shift occurred in the mid-century. Before that, this is the center of town, Church Square, where initially the church was built and it was the place of communion. It was very much a classical square, some buildings from the colonial period, but mostly much a lower density town still developing. A great shift happened in the 1950s onwards with the embrace of modernism, and a monumentalization in the urban fabric happened very quickly. And the city, large parts of blocks were transformed and modern buildings were built. It is very much part of the architectural language of the time, but it also expressed the identity that the nationalist government that enforced apartheid spatial planning wanted to project, completely erasing the colonial future past, which they considered the British past, which was again a result of years of domination by the British Empire. They wanted to erase it by embracing this new language. And this was very much in line with emerging independent countries, even though, of course, South Africa, you cannot consider to have been independent. We're going to focus on a few areas just to show you how the area changed. This is an area that showed aspirations in terms of culture and economic power, the old market square in the inner city. In the 1940s, it was still a market, exuberant, used by farmers from the area to sell their produce. But in the 1970s, and this is very much in the periods of brutalism, the expression of economic power by the Volkskas, now Absa Bank. You can see in the background the brutalist structure, and then a large theater entertainment complex in the front with a square called Stadium Square that definitely has some Brazilian influences as well, shows you the incredible jump in scale that happened in that period. What happened, and this is just to show you how this square changed in contemporary times, is a women's living heritage memorial was added to that square, which is one of the few new additions to the inner city to add a new layer of development. Unfortunately, it's not a very successful architectural building, but the use is definitely much needed in the inner city. But just to go back to show you stylistically what was happening in terms of that modernization, and this is in the 70s, a little bit later than the period we're going to focus on, the brutalist style, very confident, very monumental, and looking for a new identity for the country. And you can just see here the effect with the Volkskas building in the background. This is actually seen from the roof of the TPA we're going to look at, but it's a building that dominates the skyline. Now, the other aspect incredibly important in the spatial planning is to look at infrastructure and the subsequent erasure of fabric, which means
the forced removals and the destruction of people and the destruction of neighborhoods. You can see the inner city, and to the top left was the black area that developed actually from colonial times, where the black servants used to live. By the 50s, this was a bustling community, very undesirable for the government. So they decided to do something about it. And this was actually done through legislation, but also through infrastructure projects. A large ring road project, and this is something you saw internationally, was developed. The idea was to modernize the city. It did not need this kind of road. It was not big enough, not busy enough, the inner city. But this idea of modernity driving the new government who wanted to show their success and their power, this project was developed. It's ironically, all the off-ramps happened to be on Marabastad, the black area, which would have been completely demolished. Thank goodness this was never implemented. Today, remnants of Marabastad remains. Over a century, this area, again, because it was partially racially integrated, but it was mostly a black neighborhood, the government did everything it could to destroy it. So by the 1950s, almost half this area was destroyed. Today, mostly the commercial areas remain, which you can see at the bottom. This aerial gives you some indication of how the urban fabric deteriorated over the second half of the 20th century. To the left, again, left of that stream, the residential neighborhoods stretching through the whole area by the second decade of the 21st century, only a commercial street and a few blocks left. So this was willful urban destruction of a very rich, finely grained neighborhood. This was not enough, the ring road scheme, so the government decided they're going to demolish and rebuild through urban renewal the whole of the west side of the inner city through a project called Kruger Square. And this is a prime example of urban renewal. Again, you can see here the size of the impact this would have had. Now, again, it's a project that, for many reasons, and this is a pattern in the Pretoria inner city, that these visionary projects were very seldom fully implemented. Usually fragments were implemented, large-scale destruction, urban destruction happened around it, and that led to great urban stress that is still seen in the fabric today. Of Kruger Square, only a tower housing block meant for white middle-class people was developed, and consequently a poor white neighborhood, which was even more desirable because it was undesirable because it was close to a black neighborhood, was completely demolished to make way for this project. And again, I just want to show you the block development to give you an idea of the scale jumps and then the brutal impact of these modern projects. This was in the late 1800s, still an agrarian area. By the 1960s, late 60s, this was quite a finely grained neighborhood, but quite poor, but it was considered a slum. And this is a pattern we saw internationally with urban renewal. It was designated for clearance, and this is what was built. These tower structures very much in a Corbusian model. The Radiant City was definitely an inspiration for the architect here, sitting on a base with amenities surrounded by a parking garage. It was quite a successful building when it was initially developed, but what happened is as time went on, and this is for various political reasons as well, this became first for middle-class housing, then poor white housing, and then it became a destination for black immigrant housing. But the city who became the owner completely stopped maintaining it, and it became so structurally unstable that residents had to be expelled, and the building was stripped down to a concrete structure, and there it stands today. The legacy of these grand visions is now only a structure. And the resultant scar on the landscape through these urban renewal projects and forced removals can still be seen in the landscape. And it's actually quite devastating. The effect that had has never been resolved. So this is the larger context that I showed you, that we're going to look at three projects, one unrealized and two built. That was built within this context, and it's very important to understand the spatial context, but also the political context, and then, of course, the architecture itself. The Ministry of Transportation was a project by Norman Eaton, one of our best architects in the second half of the 20th century. He traveled to Brazil in the 40s as part of a study trip to study for this project.
And he visited Niemeyer, he visited his office, he visited he visited the Cabana, as you can see with the sketch on the right, and he meticulously documented aspects of this project. I'm going to show, unfortunately, this project was never built. There were zoning issues. It was too high. It caused the controversy, and huge battles broke out with officials, provincial officials versus the national officials. And in 1949, when the nationalist government came into power, they decided this is too much trouble for them, and they cancelled the project. But the drawings, as I'm going to show you, shows a very fine integration with the urban fabric, but also the immensely strong influence of especially Niemeyer's work. This is the site plan for the project. And again, I want to point out, because Pretoria has very, very large city blocks. It's not necessarily freestanding buildings, but a series of wings connected by intersecting wings to fill up these large blocks. And of course, the influence of Burley Marx, which Eaton also visited and be seen in the landscape. This is a typology that was established by Eaton that was repeated in a number of modernist blocks, buildings throughout the inner city, but he was the first that did it. It was eventually realized in the Polly's Arcade, which we're going to look at, and also the TPA building. Again, the wings, very narrow blocks, free plan floors, connected through north-south running service wings, where most of the circulation took place. Here you can see this can only be influenced by Niemeyer, the louvered facades for sun control on the north. Very visible the way entrances were dealt with the intersecting planes. A sectional study of the building. Again, these drawings, hand-drawn drawings, are exceptionally fine. The very care that was taken with entrances, the publicness of it, and you can start seeing through the sectional studies the facade treatments, which we're going to look at in more detail. This can also only be influenced by Niemeyer's Ministry of Health. You can see the mural there that became part of the Pretoria typology, part of the office and residential typology. These wonderful mosaic murals, the entrances, of course, influenced by the Portuguese tiled murals at the Ministry of Education. The lower blocks, there's a lower block again showing the dynamics of this idea of transportation in the rendering. This is a western-facing lower block. You can see the vertical facades for sun control, the vertical louvers, the free forms on the roof, again, very much Brazilian inspired. And also the sensitivity to the street, which is very important in these buildings. The raised entrance areas on pilotis, again taken from the Brazilian buildings, the generosity of these spaces, and then the sculptured elements of the concrete trellises on the roofs, very much inspired by Brazilian architecture. In the sectional studies, you can see the way louvers are done in the north. And as Hugo also mentioned, the southern facades were often left glazed. And that inspiration also came from Niemeyer, and then these free flow offices, which he especially commented on, with where partitions could be moved as well. And very interesting about the Pretoria context, 2 floors of basement for parking. In Pretoria, you cannot, in the inner city, you cannot go lower. It has incredibly high water levels. So these basements has to be pumped constantly to keep out the groundwater. Here you can see what happened there is the louver systems on the facades also very often became balconies, and a second skin also to control the intensity of the African light, which is incredibly strong. And these are for me the most wonderful drawings in this set, this incredible care that he took with the interiors. And again, this is a building that was not realized, but they meticulously worked out the interiors, look at relationship between inside and outside. Furniture was especially designed and very carefully placed, spatial planning very finely done. And from Hugo's talk, it's interesting when he spoke about the interiors of the buildings, you can see that relationship, something that modern architecture is not always known for. But I think
within this idiom of this regional approach, sensitivity to context, which both South Africa and Brasilia share at the time, that comes through in the interiors. And this is a design for a library on one of the upper floors. Again, a more conventional layout, but the spatial planning meticulous. And then this is also one of the offices, one of the more communal areas, the suggestion of artworks, which you'll see in the later buildings, fully realized the Louvet systems. We'll now go to the first realized projects by Eaton after his project for the Ministry of Transport was cancelled. And this is the Wachthuis, which is also known as Polly's Arcade for the arcade system below. And once again, you can see the Brazilian influences for the facade, the roofscape, and the very wonderful concrete relief systems as decorations you can see there on the eastern facades. What is important to note about Pretoria, which I've mentioned before, the very large city blocks that housed many buildings resulted in the development of an intricate arcade system which very often connect these buildings. And the Polly's Arcade, which is below, which is that section with the circle you see above, is a prime example of this. Just to show you, this is the building just after completion. This is the southern facade of it. So this one is actually quite articulated. You can see the western facade here. Quite beautiful when just completed. And at that point, somewhat freestanding in the city. This is the western facade. Our orientation in the west with the African sun is an incredibly difficult one. It has to be screened very carefully. And in the top, you can see the sculptural roofscape and that wonderful inhabited roof section. This is a section of the plan with the roof gardens, not fully realized, but the intent of this, again, the influence of Marx can be seen here once again with these wonderful free-flowing forms. This is one of the highlights of the building, a central arcade below that culminates in this circular staircase. And these are the very finely detailed drawings that Eaton did for this. That was resulted in this arcade with a very strong floor patterns laid out in stone. And this is a strong African influence, comes from his studies. And that wonderful textured space contrasted with the lightness of the glass lit from above with a filtered light, natural light comes through very strongly. Unfortunately, this building has been poorly treated. I'll come to that. This is just one of the drawings of the stone layouts, which he laid out every stone, and he supervised this building meticulously on site. And apparently the tilers and the contractors almost went insane after he was done with them. This is the building in just after completion, 1959. And here you can see the original spatial intent, which in some extent has not survived in the contemporary building. Then this typology with the arcade below, very public, and then the private offices above. Now, I just want to mention this was for the Ministry of Police. Wachthuis is a guarding house, which means the headquarters of the police. Very securitized above, you cannot access it, but there's wonderful public arcade below. This is what it looks like today. Now, heritage here becomes an issue in how these buildings are treated. The roof lights above closed off and very terrible lights, and you can see that terrible yellow was installed. Glazed facades patterned over with posters for shops. And then this terrible Bavarian restaurant now sitting in the central space, which unfortunately is in direct contrast with the intent of this building. These are some of the shops today. I enjoyed the fact that this is a little bit over the top, but still not the original intent, but it is being used, which is important in a city that went through very hard times from the 80s onwards and had a lot of capital and retail flight from the center. But you can see the contrast between original and what is now intended. And there again, what also happens, and this is unfortunately what happens when you have the police occupying this building, which is supposed to be the prime central space, is now occupied by file cabinets. Security and crime, a very big problem in South Africa. This place has become securitized with pull-down shutters at the entrances and areas that should be public walkways closed down. What is also a tragedy, what happened with this building, on the western facade, a parking garage was built, and below you can see these rooftops just sticking out, but that wonderful western facade is now obscured.
And this is the wonderful presence this building still has on the street, and it's actually quite as important and impactful building still. But I have to mention this is owned by the Public Works Department, which is the national government department that owns all public buildings. Has a very poor track record in terms of maintenance, and their buildings are deteriorating, and this building is in danger. And then finally, we get to the Transvaal Provincial Administration Building, which is a direct descendant of both the Ministry of Transport and influenced by Polly's. Many of the same, it's a different architect, but many of the same people worked for Eaton that worked on this building. It was a heavily influenced, again, by the Ministry of Health and Education, by Niemeyer. And it sits fronting on the most important central square in the city itself. The development of the block, and just keep in mind these three historic buildings in the front, which later became a big controversy, which I'll talk about later. But again, it went from a very rural site, low-grade buildings, very much a town, in addition to the very beloved Capitol Theatre, which the government now uses as a parking lot, to the insertion of the TPA building in the 1950s. And this concept of monumentalization that I spoke about, you can see very clearly on this block development. The plan, again, the long wings with the north-south running intersection service wings, thin blocks, open plates, and again, these basements. And this basement, this building has a fountain on the site. They actually designed a sump basement to collect water that has continuously to be pumped out. It has a big water problem. The southern facade, and again, Hugo will appreciate this. This is a glazed facade, not louvered, and it's not necessary in spite of the heavy sun. The southern facade is a much more protected one. On the west, very intense facade. You see granite facing. And then there's wonderful brick screens, which is very much an African local approach that is combined with this more technological sun control of the northern facades. And this, again, that lower western block with the vertical louvers, again, coming through a long tradition from Brazil to the Ministry of Transportation to this building. You could enter through below this building, again, as a public access. All of these, unfortunately, this whole building is now fenced off. And I also have to mention this building has been empty since the late 1990s, and it's under big threat. Public plazas use this entranceways, now fenced off, but very generous public spaces to the openings, public artworks, sculptures throughout the building. And then you can see the intricate detailing, uses of brick contrasted by the louvered systems. The courtyards, which is not incredibly appealing spaces, but the fountain elements, and again, this is the result of a building that's been abandoned for 20 years and not maintained. These wonderful sculptural elements that, again, comes from both the Brazilian influences, but also Eaton's African travels. Public artworks throughout the building. The top discovery by Alexis Perler, now removed from the building because it was under threat. One of the most valuable paintings in the country is now at the UP Jabbett Art Center at the university. And below, one of the mosaics by Cicely Sash, also an important artist, that shows, again, the African influences in her work, but also this reminds me a lot of the Burleigh Marx Gardens. Oh, sorry, I just went the wrong way. Separate entrances for Black people. Unfortunately, in all of these buildings, spatial planning, even on the building level, you can see here the lobby for Black people. Then you can see these paintings in the abandoned states, and below this plaque of a very notorious apartheid Prime Minister called Hendrik Verwoerd that was vandalized. So there's very much an element of contested heritage in these buildings. Incredibly beautiful materials, fine detailing. This building has not been maintained for 25 years, standing empty except for parking. And renovation due to corruption problems is not happening, but still it survives. So what happened after the TPA? The government, and this is at its worst phase in the 70s, decided to develop the whole western facade of Church Square into these two tower blocks. Just to put this in context, the very minimalist square, TPA as an anchor, and then into this, which was the most heavy-handed
expression and also a symbolic expression of the power and the crudeness of the government at the time. And this building caused, this proposal caused such outrage that it sparked the heritage movement in South Africa and Pretoria specifically. And people fought for about a decade until the project was cancelled. Now, one has to ask, this is likely influenced by the Brazilian capital, but none of the elegance and the beauty. This is the crudeness of grafting to to problematic towers onto existing fabric with a very different character. The project was eventually scaled down to this to try and pass it. It also did not work, and it was eventually cancelled in the historic facades, which I showed you in the earlier block of the western facade. 3 historic buildings were saved. Now, the legacy of the inner city has a lot of these modernist buildings, and you can see the skyline there. And a lot of these grand projects were partially realized. In the 1980s, due to sanctions, really big problems with apartheid and international resistance, development in the inner city stagnated. A lot of upper floors of buildings became empty, and development went elsewhere in the city. But since 1994, and I think it's just important to briefly touch upon what happened with the democratic government, the city actually has largely remained stagnant in terms of development. A few projects done by the state, and the private sector started developing it, but the use has changed, and that's because the demographic of the inner city has shifted from a 90% white to 10% black to the exact opposite. So now a lot of people arrive at the inner city during the day, change transportation, and then leave, with some people still working there. This is mostly a government city, and that has changed the use and the demographics completely. Regeneration is very slow to happen, but it started happening through this arcade systems where the private sector moved in and renovated a lot of these arcades as malls. Unfortunately, state-owned buildings with arcades, it is not happening, as you saw. Very large blocks, there's inner cities, there's spaces available for development. This is a studio we ran a few years ago. The students started conceptualizing how these large blocks with a lot of leftover space in the centers can be used. Trade has shifted from traditional retail streets to a layer added with informal trading that actually complements existing trading. The informal trading, of course, speaks to new users, and it gives people a foothold in the city. So on top of this formal city, we now have a very big informal sector where people eke out a living through informal trade, but it gives a new life to the city and change it to an African city. So to conclude finally, and again, my apologies for the very brief overview of the contemporary city. This has become an African city that now has multiple issues. Very fine buildings, very poorly maintained. Some regeneration, some buildings, especially state-owned buildings, in a very bad state, but has incredible potential. These are modernist buildings with a very problematic heritage, in many cases due to the political background. And that is, of course, part of the reason why a lot of the new government officials are resistant in reusing them. And a big debate right now is how do you incorporate these structures into the new contemporary city, and how do you deal with this contested heritage? And it is still an open question, and I'm going to leave it with that. Thank you. Obrigada, Marianne. Thank you, Marianne, for the beautiful presentation. Foi uma belíssima apresentação, muito clara, muito didática e também muito instigante para se pensar nas relações com o Brasil, nas apropriações do modernismo e, como você finalizou, nos problemas recentes ligados ao patrimônio. Nós estamos abertos para questões agora. A gente pede que sejam colocadas aqui no chat, e tem já duas questões bastante elaboradas. A primeira, para Marianne de Klerk, vou estar aqui no chat, vou falar em português, contando com a tradução, é a respeito da arquitetura do Norman Eaton e das suas referências. Então, a pergunta é que essa arquitetura tem uma plástica muito influenciada por Niemeyer,
mas algumas plantas são marcadamente axiais, a maneira Bosar, e a pergunta é se é possível interpretar essa postura do Norman Eaton como uma combinação consciente do envelope bioclimático tropical com uma espacialidade de procedência europeia ou europeizante. Eu vou colocar já a questão para o professor Hugo Segawa, talvez tenha lido aqui, mas, enfim, a adoção de motivos plásticos do racionalismo carioca em toda a América Latina e além dela é indiscutível diante das evidências mostradas. Então, a pergunta é se é possível depreender disso algum tipo de intenção de panamericanismo ou paniberismo cultural, ou se trata apenas do resultado dessa avalanche de publicações sem maiores implicações ideológicas. Talvez a gente possa começar com essas questões e seguir depois para um segundo bloco. Você quer começar? Você poderia começar a responder, Marianne? Yes, thank you. Thank you. That's a very good question. Yes, I think it is not purely influenced, of course, by Niemeyer and Brasilia. There's a layer of influences, and that is actually what I try to really emphasize. There is the influence of international style modernism, but the way it was expressed on the city fabric actually really, and this very strong geometrical grid really in some sense very often enforced those geometries. And it was only at postmodernism where some of the architects broke out and did more plastic forms. But I think that discipline of the grid really played a part in the geometries in addition to the international style. I think one of the characteristics of the South African style is there are sculptural elements, but they're very subtle and they're very integrated within a larger geometry. And I think that is a result of the layering of a lot of these influences. And I hope that answers the question. Fernanda, seu microfone está... Eu ia colocar a segunda questão, mas, por favor, responda então a primeira, pode ser, talvez? Melhor assim. Sim, o Pedro Paulo fez essa pergunta. Eu diria que nenhum desses dois extremos, talvez numa primeira aproximação, porque eu nem vejo, pelo menos até onde isso é algo ainda a se apurar com mais calma. Sobretudo, eu vi que tem tem algumas pesquisas aí, assistindo algumas das sessões do Enanparq, né, que estão estudando os congressos pan-americanos, ou esse tipo de reunião. É claro que, num primeiro momento, esses congressos pan-americanos tinham um caráter, enfim, quando eu digo os primeiros momentos, quando havia uma certa concentração, uma discussão no que se chamava neocolonial. Mas não houve, ou não me parece que tenha havido, em relação à arquitetura moderna, um alinhamento ideológico, como foi com o neocolonial, que era uma questão de identidade, enfim, é uma história bem mais complexa, mas resumindo, a arquitetura moderna não me pareceu, até o momento, eu acho que talvez essas pesquisas que estão sendo feitas sobre esses congressos pan-americanos nos possam dar uma resposta a respeito de que maneira a arquitetura moderna, num certo sentido, capitaneado pelo Brasil, tivesse algum elemento condutor de um pan-americanismo, como você está sugerindo, o pan-iberismo, né? Mas também não é simplesmente, como você lembra, né, resultado da avalanche de publicações com maiores implicações ideológicas. Eu acho que houve belos diálogos na América Latina. Quando eu digo diálogos, eu entendo que não só algo que se faz na frieza dos papéis, mas dos contatos pessoais e interpessoais. Então, Burle Marx era amigo de muita gente, né? Ele trabalhou na Venezuela, no Chile, né?
E era amigo de todas essas pessoas, como, num certo sentido, essa circulação de arquitetos latino-americanos ou hispano-americanos no Brasil e vice-versa, eu diria que é muito mais hispano-americanos que vieram ao Brasil em função desse prestígio internacional que o Brasil adquiriu fora do continente. Mais do que isso, um dia eu fiz uma conversa muito antiga com a Ruth Ver Design, né? Que todo mundo vai, claro que eu estou exagerando, mas olhava para Le Corbusier. Todo mundo estava atento a Le Corbusier, não só na América Latina, mas no mundo todo. Mas os brasileiros poderiam ser um filtro a um Le Corbusier adequado ao contexto. Quando eu digo adequado, em muitos sentidos. Num certo sentido, o que a Marianne nos trouxe, quando ela se refere a esta... Bom, a palavra híbrido pode ser um pouco forçado, mas quando ele fala do Norman Eaton, ou desses arquitetos sul-africanos, olhando para a cultura nativa, tem a ver também com essa busca de relação, que os mexicanos foram muito melhores do que nós. Os mexicanos aplicaram na cidade universitária da UNAM elementos da leitura dessa cultura pré-hispânica de uma maneira muito forte, não tão mimética. E eu acho que aí vale uma outra observação. As coisas não são miméticas. Se o Norman Eaton ou os arquitetos sul-africanos olhavam e liam o Brasil Builds, eles também faziam uma intermediação, uma filtragem, do qual os elementos concretos do seu contexto, de sua cultura, se mesclavam com essas referências, que sejam brasileiras ou do International Style. Então, não dá para assim, diretamente dizer que isso tivesse uma implicação ideológica ou que tivesse alguma ideologia pan-ibérico, pan-americanista, mas até onde eu li, conheço, e há muito se lê a respeito dessas trocas, e eu acho que na África do Sul é muito importante nós termos esse entendimento de como se essa leitura sobre a arquitetura brasileira é simultânea ou junto com uma compreensão dessa cultura africana. E nós temos, sim, essa relação com a cultura brasileira, os mexicanos com a cultura pré-hispânica, e assim por diante. Mas eu acho que, então, esse é um conjunto de questões que talvez não se resolva binariamente. Obrigada, Hugo. A gente tem um tempo curto e muita vontade de continuar conversando, mas algumas questões aqui que eu gostaria de colocar. Marianne, talvez fosse interessante que você comentasse mesmo o que o colocou a respeito do modo como elementos culturais locais ou dessas diferentes tradições coloniais são possivelmente assimiladas ou digeridas nessa arquitetura. E há uma pergunta da nossa colega Elane, da UNB, que achou impressionante o que você apresentou, e os trabalhos e os desenhos do Eaton, principalmente, e ela pergunta se, a exemplo do Niemeyer na África do Sul, ele assumiu uma liderança e uma influência, digamos, local, a que a gente poderia chamar de uma escola local, um grupo local, né, em torno do trabalho do Norman Eaton. Acho que eu vou fazer já para o Hugo duas questões a respeito, boas e muito difíceis, na minha opinião, a respeito da arquitetura brasileira contemporânea, se é possível resgatar essa autoestima, né, da arquitetura brasileira, considerando a fragilidade da nossa democracia. E uma outra pergunta, né, se me permitem, eu vou resumir um pouco para o professor Hugo Segawa, como ele interpreta, então, o momento atual da arquitetura brasileira com projetos que estão muito fora do contexto, que não apresentam esse diálogo com o contexto local em termos do clima e acabam levando ao que o José Rafael de Lima, eu não estou vendo o nome inteiro, mas é isso, considera que é um esteticismo normatizado. Então, ele pergunta o que teria levado a essa mudança, a essa reversão na arquitetura brasileira.
Será que a gente poderia começar com a Marianne, por favor? Yes, again, thank you for the question. It's to start with, Norman Eaton was part of a school that they called Pretoria School of Architects, and they are considered to be almost a regional school within the modern movement. Quite a lot has been written about this, where the Brazilian influence is an aspect of it, but also then looking to local context, the African influences in terms of, and again, we have a very different culture in how things are built and put together. We don't have that wonderful facility that you have with concrete, and that has only deteriorated, unfortunately. But it has to do with a very labor-intensive building industry, very heavy use of brick, and then at some point there was a much better control over in terms of craftsmanship, which unfortunately has also disappeared. But the craftsmanship that was so prevalent in the 1950s very much came from this African tradition of making things. I think there's also very strong spatial traditions that are incorporated in these buildings, but sometimes more on a detail level, not the overall organization, which is very much a modern, which is looking to the modern movement. The debates at that point, and I think partially it has to do with architects, even though, of course, they were working for these clients, they did not, they almost completely tried to avoid the political conversations, which was, of course, not a right thing to do. But in terms of what they studied and they looked at in the African context and how they interpreted and I think it's mostly through material use, through craftsmanship, through decorative elements, especially in the art. And also then in certain spatial aspects, I think on a more detailed scale, that the local traditions were incorporated at that point. Today, there is a very big debate that what is South African architecture. And again, not something that has been resolved, but it's something we have been struggling with, not to purely copy international architecture, which of course a lot of people do, but how to find our own identity. And a lot of people say that has to do with responding to the climate, as you spoke about. Again, looking and being able to work in a local context and understanding its traditions. But there is a lot of debate right now about what that is. At that point, I think in the 1950s, it was, of course, and you also have to say it was the interpretation of white architects, which was, again, seen by a lot of the local Black population as the colonial masters still interpreting their culture, which is also something that's very problematic. But still, there was a great passion for Africa at that time, and it was seen in the art of these architects. And I think in some sense, at least they made an attempt. It may not have been perfect, but it was done. And I think people like Eaton, incredibly sensitive. And just to summarize, he was definitely at the forefront of the Pretoria School, which is this regional school with the African, modern, and Brazilian influences. Hugo? A pergunta do Ricardo Paiva, né? Meu caro Ricardo, se é possível resgatar a autoestima da arquitetura brasileira na contemporaneidade. Eu mudaria o verbo. Eu acho que não é resgatar a autoestima, mas a arquitetura pode ser a resistência. A arquitetura pode se colocar nessa posição de resistência frente à desmobilização da cultura, ao desmonte das nossas estruturas de pesquisa, de ações urbanas, de política urbana. Esse é o papel da arquitetura. Não é resgatar uma autoestima que talvez nunca tenhamos chegado a essa autoestima muito clara, mas que a arquitetura tem que se direcionar para isso. Há uma questão de resistência contra essas coisas horríveis, sobretudo agora que estão acontecendo. E o José Rafael de Lima, né, pergunta se fala de arquiteturas descontextualizadas, uma arquitetura de não lugar. Olha, eu acho que esse é o nosso universo de paradoxos. Se essa arquitetura que você descreve bem, né, na sua pergunta, né, que não se relaciona com o clima, com o lugar, nem nada, floresce no Brasil, é porque existe contexto para isso. É um paradoxo. Talvez os nossos valores não coincidam com tudo isso que você diz, e eu concordo com você, né?
muita coisa ruim, resumindo. Mas existe esse contexto de gente que consome isso. Gente, quando eu digo gente, é uma coisa muito abstrata, né? Empreendedores, financistas, grupos de interesse, né? Então, como é que a gente recupera isso? Essa pergunta a gente se faz há 50, 100 anos. Nós somos professores. Estamos aqui reunidos para isso. Nós temos que melhorar também a nossa educação de arquitetura e de urbanismo. Aí estamos também melhorando a cidadania dos nossos profissionais futuros. É isso. Obrigada, Hugo. Tendo uma questão para a Marianne, se você poderia, uma pergunta do professor, ela respondeu aqui no chat mesmo a pergunta do professor Adilson. Né? A gente tem mais alguns poucos... I can... Okay. Okay, no. Você gostaria de comentar um pouco mais essa questão, Marianne? Se eu puder complementar, já yeah, tá bom, vamos. Sorry, yes, I just saw it in the chat and I quickly responded. I mean, you're absolutely right, especially in the later decades, brutalism, very influential. Also Japanese metabolism, especially with the state theater, important. And Team 10, and I did not look at the sort of, as I call it, the purest stream of international modernism, which was more used by the Johannesburg, what was called the Zero Hour Group, which had very strong links with Le Corbusier, but they were all looked at and intensely studied. So South Africa, even though we do look a little bit locally, they tend to look, especially in the modern period, very much internationally. And so you're very right about the influences. Thank you. Obrigada. Para a gente concluir, eu queria saber se a Marianne, o professor Hugo comentou um pouco, suscitado pelas perguntas do Ricardo e do José Rafael, falou da arquitetura, dos desafios da arquitetura contemporânea. Eu queria saber se a Marianne podia comentar um pouco o seu trabalho em relação a lidar com o TPA, com o edifício TPA, né, que é tão próximo de padrões da nossa arquitetura moderna, e o modo como ele como você encara o problema patrimonial nesse edifício, e contar um pouco do seu trabalho em termos de pensar o TPA e a relação dele com a regeneração do centro de Pretória, que eu sei que eu acompanhei um pouco desse lindo trabalho nesse sentido. Yes, sure. The TPA is unfortunately a very heartbreaking story for me. I dealt a lot with the TPA in terms of urban design work, and in terms of, and this is unfortunately mostly research work we've done in the inner city, because very little gets implemented. But in terms of the TPA, and this was part of a research grant we got to study and actually work with public works to try and talk about the future of this building. As I've mentioned, it's a building that's been empty since the late 90s, and a lot of the redevelopment, the revitalization plans, and it is a building that has to undergo some changes in order to be used again, which has been mired in corruption, where people get appointed, get paid massive fees, which of course is then filtered to the officials who appointed them, and then the work is so bad with the type of architects who's willing to do that, nothing gets done. So this project has been stalled. We have mostly worked on the advocacy side of this, and to bring awareness to this building, to show the role that it has, to talk about its heritage openly, because it's a very complicated heritage, and to try and change minds, and to help people understand the role of these buildings in the city and how you can change it. But unfortunately, on government level right now, there is a great resistance to take up any of these crucial things.
And I don't want to go in detail with those kind of problems, but as I say, any changes in terms of the architecture and the urban design and the block development, before that can happen, you have to deal with the politics and the policy and the dysfunction and the corruption. And right now, unfortunately, that lies, except for advocacy, that lies a little bit outside of our scope right now. So we can only do what we do with these kind of projects, bring awareness, try and engage people, and to try and show them different things of doing it. But in terms of practical solutions, that really has to happen right now. I think that is still a little bit in the future. I mean, there has been shifts in the country on a political level. I think some of your current problems, we still have many of them as well, that paralyzes a lot of this renewal and heritage work. And hopefully we can change it. But at this point, we are mostly dealing with advocacy and trying to show people how to do things better. But the institution that has to implement, they are resisting it for many reasons. Part of it is they only know how to do things a certain way, which is basically based on the apartheid ways of doing things. Part of it is they don't have funding, which is a problem. And part of it is they do not want to listen to any outside opinions. And this is not only us, it's a lot of people. But there are some openings for engagement. And right now we have to work as advocates. And unfortunately, design plays very little role in it, but that is where the crucial advocacy and policy, that's where the crucial work lies right now. And that's what we're trying to do. Thanks. Bem, muito obrigada ao Hugo e à Marianne. Tem uma pergunta bastante precisa aqui no chat para a Marianne, que é sobre o tamanho padrão da quadra em Pretória, que parece ser muito regular no seu traçado. Você poderia responder rapidamente? Yes. It is a very, very regular block. It's about 65 meters by 35 meters, a block size, which is then divided in the original into 16 lots. So very, very large blocks. That is what a lot of the buildings resulted from these very large blocks. Does that answer it? Não, e levaria a gente a pensar em muitas outras questões a respeito desse traçado urbanístico e do patrimônio, justamente porque as duas palestras, as duas falas foram muito estimulantes e muito instigantes, e várias pessoas mandaram por WhatsApp cumprimentos a vocês. Eu queria agradecer também o belo trabalho dos tradutores, e a gente já está em cima da hora. Eu queria agradecer muito a vocês e passar para o meu colega Pedro Paulo, para o encerramento. Agradeço a participação dos nossos palestrantes de hoje, Dr. Hugo Segawa e Marianne de Klerk. Agradeço também tradutores e intérpretes de linguagem de sinais que têm segurado essa barra e trabalhado incansavelmente. Agradecer também aos presentes que participaram com perguntas ou não, e lembrar a todos que nós temos agora o último cinema urbano do Enanparq, com os filmes Fim de Semana, de Emília Maricato e Renato Tapajós, e Banco Imobiliário, do Miguel Antunes Ramos, com acesso pela nossa já conhecida plataforma do evento. E depois disso, nos encontramos novamente amanhã para o último e apoteótico dia do Sexto Enanparq. Obrigado a todos e boa noite. Boa noite, tchau.